Fala galera da Medeiros TV, muito bom dia para você que está chegando nesta quinta-feira para a gente conversar muito sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que começou o ano de 2024 com vitória. 1-0 Botafogo para cima do Madureira na estreia do Campeonato Carioca. O Botafogo que foi com força máxima, foi com seu time titular e enfim, o Thiago Nunes consegue aí a sua primeira vitória no comando técnico do Botafogo. Vamos falar muito sobre essa partida e também vamos atualizar um pouquinho a situação do Alan. Eu sei que muita gente está querendo saber. Medeiros, como é que tá aí a situação do Alan? Vem pro Botafogo, não vem? Como é que tá a situação? Dá uma atualizada pra gente aí. Então, fica nesse vídeo que a gente já volta para contar para vocês isso tudo sobre o nosso Botafogo. Voltando aqui, galera, é isso aí, depois da nossa vinheta, aproveito para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Antes disso, deixa eu comentar aqui com vocês sobre uma parceira da Medeiros TV de longa data, é a M2 Contábil. Se você está precisando de uma empresa de contabilidade confiável, com contadores especializados no Simples Nacional, imposto de renda, todos os assuntos relacionados à assessoria contábil, consultoria contábil, a M2 Contábil é a empresa perfeita para você. Tá chegando aí o período do imposto de renda, muita gente tá com problemas aí relacionados ao MEI. A M2 Contábil resolve a sua vida. Para isso, eu vou deixar na descrição o número da M2 Contábil e também passando aqui ó, na barra inferior desse vídeo. Se você tiver com alguma situação para resolver, fala assim para eles: olha, vi esse vídeo lá na Medeiros TV, tô querendo resolver a minha situação. Tenho certeza que você vai ter o melhor preço e a M2 Contábil vai resolver a sua vida. Seja da sua empresa, seja do seu CPF, a M2 Contábil tem especialistas para resolver a sua situação contábil, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o Botafogo que venceu o Madureira por 1-0, gol de Jefinho, né? O Jefinho já voltou ao Botafogo na sua reestreia, marcou aí o único gol da partida, 1-0 para o Botafogo, uma partida onde o Botafogo chegou ali em certos momentos do segundo tempo até quase sofrer o empate do Madureira, mas é difícil a gente ficar numa estreia analisando muitas coisas, né? Porque os jogadores estão ali com poucos dias de treinamentos. Quando o jogador volta aí para pré-temporada, ele tem ali um treinamento intenso da parte física, né? No início, até para voltar ali às condições normais. Então a estreia, o primeiro jogo, né? Então geralmente o nível não é o ideal mesmo. Então era importante que o Botafogo conseguisse essa vitória para acalmar um pouco a situação, já começar o ano bem, com confiança, né? O Gatito Fernandes fez uma bela partida, né? O goleiro Gatito Fernandes é importante aí para o jogador começar o ano confiante, né? Ele que no ano passado acabou sendo reserva do Lucas Perry, então achei interessante isso. O zagueiro também, o Alexander Barbosa, se mostrou um zagueiro de muita confiança, né? Um zagueiro que pega bastante na bola, que sempre aparece nas jogadas também, ofensivas e defensivas. É um jogador que me chamou a atenção também. A gente teve aí a volta do Jefinho. O esquema tático, assim, foi um esquema tático que eu já comentei com vocês aqui que eu prefiro o 4-3-3, né? Eu acho que o Vitor Sá fica muito deslocado, jogando como ala direita, acaba atrapalhando um pouco o futebol do Vitor Sá. Mas agora com a chegada do Manafá, eu acho, pelo menos, né, que o Thiago Nunes vai consertar isso, vai colocar o Manafá na lateral direita, né, e aí o Vitor Sá volta para a posição original dele. Então tem muitas coisas ainda para serem mudadas. O Campeonato Carioca é importante para você também fazer alguns testes, né, contra equipes do nível do Madureira, contra equipes do nível de clubes médios a pequenos do Campeonato Carioca. É bom para você servir como um laboratório mesmo, você fazer testes ali para a sequência da temporada. Você não pode fazer testes num clássico, você não pode fazer testes num jogo de Libertadores. Agora no Campeonato Carioca eu não vejo problema nenhum, tá bom? Então o importante é isso, é que a gente começou com vitória e o Botafogo agora dá a sequência, e o Thiago Nunes mesmo na coletiva falou que no jogo contra o Bangu, na próxima rodada, ele deve rodar o time, deve colocar outros jogadores para terem chances, né?
Eu tô querendo ver o Diego Hernandes jogar, por exemplo, né? Então, assim, o próprio Thiago Nunes confirmou que vai fazer testes nesse Campeonato Carioca, vai dar rodagem a outros atletas e vão ter chances. Beleza? Vamos então ver o que vai acontecer na segunda rodada contra o Bangu, mas eu acho que nesse primeiro jogo foi importante a vitória, começar o ano com o pé direito. Beleza? Vamos falar sobre o Alan então? Notícia, novidade sobre o Alan. Eu tinha prometido que eu só ia falar sobre o Alan se tivesse uma definição da negociação, né? Não adianta ficar aqui todo dia falando sobre o Alan, porque acaba virando novela, acaba cansando até quem está assistindo. Mas como tem aí talvez 4, 5 dias que eu não falo absolutamente nada sobre o Alan, acho importante eu vir aqui atualizar um pouco a situação. Soltei uma informação agora no Twitter sobre isso, né? O Botafogo teve várias reuniões ao longo dos últimos dias com os representantes do Alan. A negociação avançou, sim, nos últimos dias, mas não está fechada ainda. Então tem alguns pontos a serem discutidos, né? E eu soube também que teve uma proposta que chegou para o Alan de um clube da Arábia Saudita, e essa proposta são valores absurdos, valores nível Arábia Saudita mesmo, né? O que eles estão praticando aí nos últimos tempos. Obviamente o Botafogo não tem condições alguma de disputar salário, essas coisas com um clube árabe. Mas o Botafogo conta ainda com otimismo, com a confiança de que o jogador está querendo sair lá do mundo árabe e vir para o Brasil. Então o Botafogo segue ainda com o Alan numa situação avançada para poder fechar com ele os termos de salário, coisas do contrato. E em paralelo, o jogador está mais próximo de conseguir a sua liberação do Al-Wahda, o time que ele joga hoje. Não tem muito tempo mais a perder. Os próximos dias aí já devem resolver. As reuniões estão acontecendo. Então, a qualquer momento aí, essas reuniões devem bater o martelo sobre a situação do Alan, tá bom? E aí eu volto aqui para dizer se o Botafogo conseguiu fechar a negociação ou se não deu certo. Mas o Botafogo ainda segue confiante. Eu sou um cara também que sou confiante, otimista, então eu também estou otimista em relação ao Alan, mas alguns pontos precisam ser fechados ainda para essa negociação acontecer. Beleza? É isso que a gente tem de novidade do Alan. Tem que aguardar. Não adianta vir aqui, inventar a história, ficar falando coisas que não são a realidade. A realidade é essa. A negociação ainda não está fechada, está caminhando, reuniões praticamente todos os dias. Ele recebeu uma proposta maior de um clube da Arábia Saudita. O Botafogo está tentando contornar a situação, trazer ele para o Brasil, jogar no clube do coração dele. O Botafogo está tentando melhorar alguns pontos da proposta para que... assim, o Botafogo não vai conseguir fazer uma proposta igual a da Arábia Saudita, mas está tentando melhorar um pouquinho a proposta para falar para ele, olha, a gente não consegue chegar nesse absurdo aí que é a proposta da Arábia Saudita, mas a gente consegue pelo menos melhorar um pouquinho aqui e tal, para você vir para o Brasil, ok? Então é isso que está acontecendo, negociação, as coisas normais das negociações, e vamos ver qual vai ser o desfecho dela, tá bom? É isso, a gente volta a qualquer momento aí com mais informações ao longo do dia sobre o Botafogo. Um abraço, aproveite para se inscrever na Medeiros TV, faça parte da nossa família. Um abraço, até a próxima, valeu!